Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos aí para as notícias de hoje do Vascão. Reforço diz que jogar em São Januário é como jogar na Argentina, hein, pessoal? Vamos falar sobre a declaração aí do Martim Benítez. Também vamos falar sobre a condenação do Vasco a pagar mais de R$1 milhão a um ex-jogador que passou pelo nosso clube. O Leandro Castan falando da sua importância no Vasco da Gama e também a importância do Vasco para ele. E também o Fernando Miguel falando sobre o assunto muito delicado aí, os salários atrasados. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar no inscreva-se. Muito obrigado a todos os inscritos aqui do nosso canal, muito obrigado mesmo, continue aí firmes e fortes, compartilhe aí com seus amigos, traz mais vascaínos aqui para o nosso canal. A gente está com aquela meta ainda de chegar a 90 mil inscritos e depois, quem sabe, 100 mil inscritos, que seria um grande sonho aqui para o nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando que no final do vídeo tem aquele salve pra galera que tá sempre ligada aqui. Fique aí até o final. Bom, meus amigos, em entrevista aí ao canal Atenção Vascaínos, o nosso goleiro Fernando Miguel falou sobre aí os problemas internos do Vasco, né? E falou também sobre os salários atrasados e disse que atrapalha bastante mesmo esse problema no Vasco, né, meus amigos? A gente sabe que é um problema muito recorrente, a diretoria não consegue encontrar uma solução para pagar os salários aí em dia dos jogadores. O Fernando Miguel disse que esse problema interfere sim no grupo do Vasco, dos jogadores, e pode ser que isso vai além do grupo ali, né? Pode chegar até no campo, né? A gente viu o Vasco jogando muito mal mesmo no início dessa temporada aí com o Abel Braga, o time parecia time de peladeiros, e essa pausa agora por conta do coronavírus teria sido até mesmo benéfica ao Vasco para tentar colocar a casa em ordem, porque naquela época ali com o Abel Braga o time estava totalmente fora de si, fora do que jogou no ano passado aí com o Vanderlei Luxemburgo. São praticamente os mesmos jogadores. Aliás, teve o acréscimo aí do Germancano, teve o reforço do Germancano e também do Martim Benítez, mas o time jogou muito mal e pode ser que essa declaração do Fernando Miguel pode deixar bem claro que os jogadores estão bem insatisfeitos com a atual diretoria e com o não pagamento dos salários aí em dia, né? Ou pelo menos tentar pagar em dia, pelo menos um mês de atraso, já talvez não teria tanto insatisfação do que 4, 3 meses de salários atrasados. É inacreditável o que está acontecendo aí com o Vasco, com a diretoria, que não conseguiu em momento algum colocar os salários em dias do Vasco aí, e muitos funcionários foram demitidos agora com essa crise financeira, e pode ser que atletas saiam do Vasco de graça por não pagamento aí de salários, hein, pessoal? Situação muito crítica, e que comentou aí o nosso goleiro titularíssimo aí, Fernando Miguel. Bom, outro jogador muito importante no nosso elenco falou sobre o Vasco, né? O Leandro Castan. Ele disse que aceitou vir para o Vasco porque naquele momento ele precisava vir jogar no Vasco e o Vasco precisava muito dele. O Leandro Castan, que já virou um dos grandes ídolos aí desse time do Vasco, né, pessoal? O Leandro Castan muito querido pela maioria dos torcedores, dá a raça, dá o sangue dentro de campo aí com a camisa do Vasco e tenta fazer o seu melhor sempre. Jogador que passou por um sério problema lá na Itália, teve um tumor na cabeça, teve que fazer aí uma cirurgia muito arriscada que poderia até mesmo perder a sua vida, e o jogador deu a volta por cima, voltou a jogar futebol, veio vestir a camisa do Vasco para ser titular absoluto e nunca mais abandonou aí a braçadeira de capitão do Vasco. Pode ser que o Leandro Castan fique aí até se aposentar com a camisa do Vasco, porque ele tem tudo para ser um dos grandes ídolos. E para consolidar mais ainda a força do Leandro Castan como ídolo do Vasco, ele tem que conquistar títulos, né? E para isso o Vasco precisa de ter bons jogadores. Torcemos para que isso aconteça nas próximas temporadas e que o Leandro Castan permaneça no Vasco jogando em alto nível. Como ele mesmo disse, ele tem um carinho enorme pelo clube. Eu acho bem difícil que o Leandro Castan saia do Vasco por agora, porque ele teve uma oportunidade no final de 2018 para ir jogar no Corinthians. Ele seguiu no Vasco, mesmo com as dificuldades financeiras que a gente estava passando naquele momento e até hoje vem passando. Ele seguiu no clube, permaneceu e deu a volta por cima aí como um grande jogador que naquele momento estava sendo muito contestado pelo torcedor, que ele poderia trocar o Vasco pelo Corinthians,
já que um ano antes o Vasco tinha passado pela mesma situação, né, pessoal, com o Anderson Martins, que veio para o Vasco, era tido como um dos ídolos, zagueiro titularíssimo do nosso time. Na primeira oportunidade ele saiu do Vasco e foi para o São Paulo, sem nem mesmo agradecer ao clube por tudo que ele tem. É muito difícil aí o que aconteceu com o Anderson Martins, e o Leandro Castan permaneceu no Vasco e não fez igual o Anderson Martins, e pode ser que ele, quem sabe, aí chegue a ser considerado um dos grandes ídolos aí da história do Vasco, caso o Vasco conquiste títulos, né? Tomara que o Vasco consiga aí a Sul-Americana, uma Copa do Brasil, ou que até mesmo um Campeonato Brasileiro, com o Leandro Castan jogando no Vasco. Torcemos para que isso aconteça e que o próximo presidente mantenha o Leandro Castan de titular do Vasco, porque ele merece muito. Bom, pessoal, nosso último reforço contratado, Martim Benítez, falou aí sobre a experiência que ele teve em jogar em São Januário. Ele disse que o Caldeirão é como lá na Argentina, o calor da torcida é como se fosse dentro dos caldeirões que tem na Argentina, né, La Bombonera, Estádio Monumental lá do River. E o Martim Benítez é um jogador de 25 anos que já passou por todos aqueles estádios lá da Argentina, sabe bem como que é a atmosfera dos jogos lá no Campeonato Argentino, e sabe que a torcida lá inflama mesmo, o torcedor lá é apaixonado, assim como é que o nosso torcedor vascaíno, né, pessoal? O Caldeirão do Vasco em São Januário é temor para qualquer adversário, como gosta de dizer todos os vascaínos, o território hostil aí para os nossos adversários. E o Martim Benítez ficou encantado aí com a torcida vascaína e também ali com o clima que é em São Januário. Jogador que tem muito a ajudar o Vasco nessa temporada. Tomara que volte o futebol aí logo, que a gente quer ver o Vasco jogando, mas com total segurança para os atletas. Martim Benítez será muito importante na caminhada do Vasco, caso volte aí as competições nesse ano ainda, e torcemos para que ele seja campeão com a camisa do Vasco, que ele ajude o Germancano a fazer muitos gols, porque essa dupla promete, e tomara que o Thales Magno permaneça, né? Quem sabe ele permanecendo, que eu acho bem difícil, de fazer ali um trio ali, Martim Benítez, Thales Magno e Germancano, seria lindo de ver. E também o Fred Guarim, né, pessoal, que é um baita craque que tá no nosso time, titular absoluto. Seria muito bom ver esse quarteto aí jogando, e quem sabe o Vasco possa conquistar aí títulos juntamente com o argentino Martim Benítez, que já foi campeão da Sul-Americana, que é um título que a nossa torcida quer muito, né, pessoal? Eu particularmente quero ver muito o Vasco ser campeão da Sul-Americana, um título que a gente ainda não tem na nossa história, e quem sabe o Martim Benítez ajude aí o nosso camisa 10. Para fechar, vamos falar aí de uma ação que o ex-jogador do Vasco ganhou em cima do nosso clube. É ele mesmo, o Andrezinho. Ele vai ter... O Vasco foi condenado a pagar mais de 1,5 milhão aí para o atleta, cerca de 1.600.000 para o atleta que acionou o Vasco na justiça por direitos trabalhistas. E o Vasco terá que pagar esse valor aí para o Andrezinho, né, pessoal? Com certeza, e salários atrasados, multas e direito de imagem não pago, né? E o Andrezinho ficou aí no período aí, jogou 90 vezes com a camisa do Vasco, tendo 45 vitórias, 22 empates e 23 derrotas, marcando apenas 8 gols aí com a camisa do Vasco, o Andrezinho. Cada dia que passa tá tendo aí mais dívidas de jogadores lá do passado, né? Esse tempo para trás a gente teve um problema seríssimo por conta dessas dívidas, e com o Jorge Henrique, que passou no mesmo período do Andrezinho, o Vasco poderia ficar sem poder contratar jogadores por conta da dívida com o Jorge Henrique, e agora aí tem esse problema com o Andrezinho, né? Vai ter que pagar 1.600.000 aí. De onde que o Vasco vai tirar essa grana? A crise financeira tá afetando demais o nosso clube, e pode ser que o Vasco tenha aí passar sufoco com essas dívidas aí do passado. Torcemos para que isso se resolva rápido, que o Vasco encontre a solução para pagar esses jogadores aí que estão com problemas na justiça aí com o nosso clube, para que não interfira futuramente aí na contratação de reforço, ou até mesmo em perca de pontos aí no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esse problema do Vasco e com o Andrezinho, né, pessoal? Vai ter que pagar 1.600.000. Da onde que vai tirar esse dinheiro? Também fala aí sobre o Fernando Miguel, revelando que tem problema sim de salários no time e que afeta muito os jogadores. Também fala sobre o Leandro Castan, que admitiu que o Vasco é muito importante na sua vida, foi muito importante naquele momento que ele voltou a jogar no futebol brasileiro, e que ele também se sente importante para o Vasco.
Também fala sobre o Martim Benítez, que diz que o nosso Caldeirão é como se jogasse na Argentina e quem sabe ele pode ganhar muitos títulos aí com a nossa camisa. Pessoal, agora a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo a todos aqueles que estão sempre assistindo todos os dias aqui nossos vídeos. Eu quero mandar um forte abraço aí pro Raimundo, ele pediu um salve para todos os vascaínos de Assaré, lá no Ceará. Muito obrigado, Raimundo, forte abraço aí pros vascaínos do Ceará. Abraço para Alex Martins, ele pediu um salve para os vascaínos de Barão do Grajaú, lá no Maranhão. Muito obrigado, Alex, forte abraço para os vascaínos aí do Maranhão, muitos maranhenses aqui no canal marcando presença. Um salve aí para o Nazi, em Palmas, lá no Tocantins, o Ismael Abreu, em Matões do Norte, no Maranhão também, o Esivalden, em Itacajá, lá no Tocantins, o João Pena, em Mato Grosso do Sul, o Igor Caio, em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Um abraço também aí para o Henrique Gomes, na Paraíba, o Leonardo Soares, em Nilópolis, no Rio de Janeiro, Alan em Abaetetuba, lá no Pará, e para fechar aí o Joaquim, ele pediu um salve pro seu pai aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, Joaquim, forte abraço aí pro seu pai. É isso aí, pessoal, tamo junto, saudações vascaínas a todos.